Lucas 24, 13. Quem encontrou faz um barulho. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que se distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópatra, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e o partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Senhor, fala conosco, que o nosso coração está aberto, e desejoso por ouvir aquilo que só o Senhor pode dizer. Fazer, Senhor, com que essa palavra penetre no nosso coração. Eu sei que é obra do Espírito Santo, então eu lhe peço que haja entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor decidiu para hoje. Que ninguém que aqui está, Senhor, fique despercebido, fique desatento, fique preocupado com as coisas que não estão no controle deles agora, porque a única coisa agora que está no nosso controle é o nosso coração, a ponto de dominá-lo e entregá-lo ao Senhor, dizendo: faz o que quiser com ele. Meu Pai, nos ensina nessa hora. Desde agora nós agradecemos ao Senhor por nos ter convidado ao banquete mais uma vez. É noite de ceia. Que privilégio estar aqui, Senhor. Como é bom ser participante disso. Mas também queremos ouvir a Tua palavra. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí, irmão. Expectativas que criamos com base em coisas que não nos foram prometidas. Perigoso demais isso. É por isso que a gente precisa ter muita atenção e cuidado com o tal do eis que te digo. Porque muito melhor do que o eis que te digo, que vai gerar no seu coração uma expectativa sobre muitas coisas que, na grande maioria das vezes, Deus não falou nada, é o está escrito. O está escrito tem a garantia de que é uma responsabilidade dele de cumprir. O eis que te digo na boca de muita gente, hoje em dia, não passa de uma intenção de manipulação. Aqui é criada uma expectativa com base em uma promessa, mas uma promessa que não foi por eles bem interpretada. Jesus disse tudo o que aconteceria com ele, não escondeu nada de ninguém,
muito menos daqueles que andavam mais próximos a ele, que perceberam, inclusive, a sua dor, a sua tristeza e a sua angústia naquele dia em que ele seria traído por Judas, negado por Pedro e abandonado por todos. Jesus disse para eles o que ia acontecer, Jesus falou para eles que ia se entregar, Jesus disse para ele que isso era necessário, Jesus deixou claro para eles que ele era o sacrifício, mas Jesus também não escondeu deles hora nenhuma que a morte não venceria. Jesus não escondeu hora nenhuma que ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas o Jesus que disse que ia ressuscitar ao terceiro dia não disse a hora. Não disse a hora. E não perguntou a eles: como que vocês querem que eu faça? Não. Jesus simplesmente disse que ao terceiro dia voltaria. E tudo foi acontecendo do jeitinho que ele declarou. Como assim? Judas negou. Judas traiu. Pedro negou. Os demais abandonaram. Ele foi preso. Foi crucificado. Ele morreu, ele foi sepultado. Não era tudo do jeito que ele disse? Exatamente tudo aconteceu do jeito que ele falou, inclusive na ordem que ele colocou os fatos. A ressurreição ele disse que seria no terceiro dia, e o terceiro dia era o domingo. Ele disse que no domingo ele iria ressuscitar. Aí o que acontece no coração de quem ouve? Expectativa. Quem ouve toma aquilo como promessa. Está certo até então. O errado é eu colocar o que eu acho dentro daquilo ou em cima daquilo que ele diz que vai fazer. Ele diz que vai fazer, mas eu quero que ele faça do jeito que eu acho. Ele disse que vai voltar, mas eu quero que ele volte na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ele disse que vai te abençoar, mas você quer dizer para ele como que você quer ser abençoado. Ele disse que vai fazer na sua família. Ele disse que vai fazer, isso é promessa, isso é bom, é bom. O complicado é que você quer dizer depois para ele, com base naquilo que ele prometeu, quando que tem que ser, a hora que tem que ser, o jeito que tem que ser, e através de quem deve ser. Se ele diz que vai fazer, deixa o como com ele. Simplesmente confia naquele que diz que fará. Descansa. Esse descansa, quando eu pronuncio aqui descansa, não é cruza os braços, é espera nele. Confia. Até porque Números vai dizer, sustenta, e eu sempre afirmo isso aqui, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Ele não disse que vai voltar, vai voltar. Ele não disse que vai restaurar sua família, vai restaurar. Ele não disse que vai libertar seu filho, vai libertar. Ele não disse que se você crer nele, será salvo tu e a tua casa. Mas para de querer ensinar ele. Para de nutrir no seu coração pedaços de promessas que ele não te fez. Pega a promessa e traz aqui para dentro. Não traz coisas que foram adicionadas à promessa por você, não. Deus disse que vai fazer. Vai, que bom. Mas vai fazer assim, assim, assim. Mas foi assim que ele disse? Não, ele disse que vai fazer. Esse assim, quem disse foi você. Aí ele não faz do jeito que você acha que ele tem que fazer. Aí vem a frustração, né? Aí vem o desânimo. Aí vem a cabeça baixa. Jesus disse que vai ressuscitar o terceiro dia. Aí na manhã do terceiro dia, algumas mulheres se levantam, entre elas Maria Madalena, pegam perfume e dizem: eu vou ungir o corpo de Jesus. Ungir para quê? Se ele diz que ele vai ressuscitar naquele dia. A Maria Madalena pega o vaso com as especiarias e corre para o sepulcro, e a intenção dela é ungir o corpo de Jesus. Mas peraí, ele não disse que vai ressuscitar? Está levando perfume ou especiaria para ungir o corpo dele, com qual sentido? Ele disse que vai ressuscitar. Aí quando ela chega lá, não tem mais pedra fechando a sepultura. A pedra foi rolada para o lado. Ela, ao invés de entrar, não entra, corre até a casa onde os discípulos estão trancados e com medo, bate a porta. Quando os discípulos abrem a porta, ela vai dizer: olha, levaram o mestre. Levaram? Mas ele não disse que ia ressuscitar?
Ela está dizendo: levaram o mestre, e eu não sei onde o colocaram, eu só sei que lá ele não está, a sepultura está aberta. 2 discípulos vêm correndo, Pedro e João. Pedro e João partem na carreira na direção do sepulcro. No caminho, João toma a dianteira e chega antes de Pedro. João chega e não entra, Pedro chega e entra. Depois que Pedro chega e entra, depois é que João entra. Aí os dois percebem que Jesus não está lá dentro. E o que eles fazem? Saem de dentro do sepulcro, voltam para o lugar onde eles estavam antes. E a fala deles para quem ficou lá é a seguinte: ó, não está lá mesmo não. Nós entramos lá e ele não está lá. Maria Madalena, ao invés de ir para casa, como eles fizeram de voltar para casa, Maria Madalena volta para o sepulcro. E Maria Madalena vai ver um ser. Ela entra no sepulcro e vê um anjo no pé, no que seria o lugar onde estavam os pés dele, e o outro na cabeça. Ela sai do sepulcro e quando chega lá fora, ela vê alguém de costas, e ela pensa que é o moço que cuida do jardim, porque é o jardim do Getsêmani. Ela pensa que é um moço que está cuidando, é um jardineiro. Ela olha para Jesus de pé e não reconhece. Ela não reconheceu Jesus. E por que ela não reconheceu Jesus? Porque a expectativa dela, quando ela saiu de casa, ela está com um vaso na mão para ungir um corpo de Jesus. Então ela preparou a mente dela e o coração dela para encontrar ainda lá naquele sepulcro um Jesus morto. Só que o que está ali agora é um Jesus vivo. Aí ela não reconhece. Ela vai dizer assim: moço, diz para mim para onde levaram ele, para que eu vá e o busque. Aí ela vira as costas para sair. E quando ela vira as costas para sair, Jesus diz assim: Maria. Quando pronunciou o nome dela, ela tremeu, olhou e disse: mestre. Aí Jesus diz: não toque em mim, mas vai lá, diga aos discípulos e a Pedro que eu encontro com eles na Galileia. Maria Madalena vai voltar na casa e vai dizer: eu vi ele falou comigo, disse que vai encontrar com vocês, e disse, Pedro, que contigo ele vai ter um particular. E tudo isso aqui já é domingo. E enquanto isso tudo aqui está acontecendo, irmão, tem 2 que estão no meio deles, que estão vendo tudo isso. Porque eles mesmos vão dizer: olha, é verdade que algumas mulheres foram lá no sepulcro e não tendo achado ele, voltaram, foram lá onde a gente estava e disseram para a gente que ele ressuscitou, mas nós não vimos não. 2 desses discípulos que estavam reunidos neste lugar, que ouviram isso tudo, que presenciaram toda essa movimentação, 2 deles saem de Jerusalém, vão embora. Um olha para o outro e diz assim: quer saber de uma coisa? Não aconteceu não. Ele disse que ia ressuscitar e não ressuscitou não. Vamos embora? Vamos embora. Aí os 2 saem de Jerusalém para ir para um lugar chamado Emaús. Vão embora. Eles saem de Jerusalém, eles estão indo agora para longe, começam a sair de Jerusalém. 2 homens frustrados. A pior coisa que tem é andar com gente frustrada. Porque não pode ser que a ideia de ir embora tenha batido na cabeça dos 2 exatamente ao mesmo tempo. Não. Essa vontade de ir embora de Jerusalém veio primeiro na cabeça de um. E esse um falou para o outro. E convenceu o outro a fazer a mesma coisa. Eles não receberam a vontade ao mesmo tempo. Um olhou para o outro: vamos embora. Não. Um tem a vontade de ir embora porque está frustrado. Aí alguém para perto desse frustrado, dá ouvidos ao frustrado e se frustra também. Com quem que você está andando, hein? Com quem você tem conversado, hein? Você para ouvir quem, hein? Que deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem outros discípulos ali, rapaz.
Só que os outros discípulos não vão embora. Os outros discípulos ficam. Por que as pessoas, ao invés de ficar com quem fica, quer ir embora com quem vai? Por que tendo gente que decidiu ficar, alguém preferiu sair? Ao invés de ficar com os que ficam, vai embora com quem quer ir embora. Colar com frustrado é um negócio muito perigoso. Colar com gente que eu costumo dizer que é espírito de urubu. Como assim? Só enxerga coisa que não presta, só vê problema em tudo, duvida de tudo, discorda de tudo. Não é porque eu tenho minha opinião, não, é porque é chato mesmo. É porque eu sou uma pessoa de opinião. Não, você é uma pessoa chata. Colar com gente assim te tornará igual a ela. Andar com quem desiste fará você desistir. Andar com gente chata fará você o novo chato do pedaço. Andar com gente que não acredita fará você duvidar até daquilo que você ainda crê. Eu vou embora. Ah, por quê? Rapaz, ó, para e pensa, fulano. Hoje já é amanhã do terceiro dia. Ele não ressuscitou, ele não apareceu. A gente esperava que ele fosse cumprir aquilo que prometeu, e ele não fez nada. Você acha o quê? Que ele vai fazer? Se não fez até agora, não fez, vamos embora. E convence o outro. Aí agora não sai um, sai dois. E vão embora andando. Estão saindo de Jerusalém. Criaram uma expectativa de que Jesus ia aparecer do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam, no lugar que eles queriam. É como essa expectativa que eles criaram, não foi prometida por ele, que eles criaram, não foi suprida, eles disseram, não deu certo. Se não deu certo, vamos embora. Começam a sair de Jerusalém. Um frustrado falando com o outro frustrado. Os dois frustrados agora estão indo embora. E é interessante que enquanto eles estão andando, está um pior que o outro. Jesus aparece e começa a andar com eles. Repita comigo: Jesus andou com eles. E eles não reconheceram Jesus. Jesus aparece do lado dessas duas criaturas. Começa a andar do lado deles e ouvir tudo aquilo que eles estão falando. Jesus está ouvindo tudo aquilo que eles estão falando. E eles não estão reconhecendo que quem está andando do lado deles agora é Jesus. O que é isso? A decepção, a frustração cegou esses homens, a ponto de não deixar que eles enxerguem. Eles não estão enxergando que o milagre está do lado deles. Eles não estão enxergando que a vitória aconteceu. Eles não estão enxergando que a bênção está do lado deles. Eles não estão enxergando que está ali, do lado. Eles não conseguem enxergar. Por quê? Por causa da frustração. Jesus apareceu. Veio de onde? Imagina, você está andando com uma pessoa e de repente aparece um terceiro e você não sabe nem de onde veio. Só que essa turma aqui, esses dois estão tão decepcionados, estão tão frustrados, que eles não conseguem enxergar que é Jesus que está ali. Olha o que a frustração causa. A frustração te cega. A frustração cega você a ponto de você não enxergar o que você tem. O que eles têm naquele momento? Jesus andando com eles. Mas a frustração deles é tão grande que eles não conseguem enxergar aquilo que eles têm. É Santa Ceia. Você desculpa se você queria ouvir outra coisa, mas hoje eu vim aqui com algumas perguntas no meu coração. E não é porque eu preciso da sua resposta, é porque você precisa responder para si mesmo. O que você tem, mas não está conseguindo enxergar, hein? Será que você está enxergando a família que você tem? Será que você enxerga o amigo que Deus te deu?
Será que você está conseguindo enxergar que Deus te abençoou com filhos? Ou você está tão frustradinho que você não consegue valorizar isso, simplesmente pelo fato de não estar enxergando? Você está tão chateadinho porque a coisa não saiu do jeito que você queria que saísse, que você não consegue enxergar a bênção que você tem. Você está tão decepcionadazinha, tão atribuladinha, que está cega ao ponto de não enxergar que o seu casamento é uma bênção. Está com a cabecinha tão cheia de coisa, tão perturbadinha, tão decepcionadazinha, que não consegue enxergar que o teu filho é um presente de Deus, que não consegue enxergar que o teu trabalho é uma bênção de Deus, que a empresa onde você trabalha é presente de Deus para a tua vida, que não consegue enxergar que essa igreja é um presente de Deus para a tua vida, que os seus amigos são presentes de Deus para a tua vida. Sabe quem está caminhando com eles? Você sabe quem é? Está com medo de falar? Quem está caminhando com eles? Jesus. Agora, Jesus abençoou a vida dessa turma 3 anos e meio. 3 anos e meio eles caminharam, pastor Vitor, do lado de Jesus. E Jesus abençoou eles de forma linda, de forma poderosa. Primeiro escolhendo eles, né? Primeiro Jesus escolhe eles, põe do lado, eles caminham junto. Eles comem na mesa que Jesus come, bebem na mesa que Jesus bebe, deitam a cabeça onde Jesus deita dele. Entram no barco que Jesus entra, veem os milagres que Jesus está fazendo, presenciam tudo. Uma vez Pedro disse assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Olha a ousadia. Aí Jesus disse: não há ninguém que, tendo deixado pai e mãe por amor de mim, não receba 100 vezes nessa vida mais do que deixaram, e no futuro a vida eterna. Então quem andava com Jesus foi abençoado e muito abençoado. Quem está comigo dá glória a Deus. Aí Jesus, 3 anos e meio é bênção para eles. Aí o dia que não sai do jeito que eles queriam, eles começam a reclamar de Jesus. O que é isso? É o bicho gente. É o ser humano. 3 anos e meio Jesus serviu a eles. Porque o próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus passa 3 anos e meio sendo bênção para a vida deles. Aí um dia, que eles acham que Jesus não fez o que prometeu. Eles acham, porque na verdade Jesus fez, só não fez do jeito que eles estavam esperando. Um dia que eles ficam decepcionadinhos com Jesus, eles vão pelo caminho dizendo: prometeu que ia voltar, não voltou. A gente esperava que era ele que ia remir Israel e não remiu. Aí Jesus começa a caminhar do lado deles, e eles estão falando. Aí Jesus pergunta aqui: vocês estão falando de quem? Aí eles olham para Jesus, sem reconhecer Jesus. Você é peregrino aqui? Você não é daqui não? Você não sabe tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias não? Acerca de um tal de Jesus, que a gente esperava que fosse remir Israel, mas hoje já é o 3º dia que ele morreu. Ele disse que ia ressuscitar e até agora não ressuscitou. Eles estão falando mal de Jesus com Jesus. Não bastava estar falando mal um com o outro, agora eles estão criticando Jesus com Jesus, sem saber que é Jesus. O que é isso? Jesus serviu esses 2 pés sujos durante 3 anos e meio. Jesus serviu esses 2 lodentos aqui, igual a gente, durante 3 anos e meio. Aí um dia, que eles acham que Jesus falhou, Jesus já não presta mais para eles? Que é isso, apóstolo? É a gente. É a gente. Como assim? Desculpa, é Santa Ceia, eu vou ter que falar. Quanta gente você já ignorou na sua vida, deixou para trás, porque você se decepcionou com a pessoa? Será que foi a pessoa que errou com você? Ou foi você que colocou uma expectativa que essa pessoa nunca te prometeu em fazer? De repente a pessoa nunca prometeu isso aí que você esperava. Aí você ficou chateado que a pessoa não fez aquilo que você acha que a pessoa tinha que fazer. Aí você simplesmente ignora tudo que a pessoa já fez por você, por causa de um suposto erro, porque nem erro é.
Você joga as pessoas fora. Você despreza. A mesma boca que chamava de amigo, agora é a boca que está sendo usada para falar mal. Ainda bem que Jesus sabia quem ele era, hein? Se Jesus não soubesse quem ele era de verdade, ele ia entrar em crise com aquilo que estão falando dele. Como assim? Porque muita gente entra em crise. Você ajuda a pessoa, você é bênção para a vida da pessoa durante anos. Aí um dia, você não supra a expectativa dela, a pessoa já começa a falar mal de você. A gente adoece com isso. A gente fica chateado com isso. Dá vontade de a gente não se envolver mais com ninguém, não se relacionar mais com ninguém, não ter mais amigo nessa terra, ir para dentro de um quarto, viver nosso mundinho e acabou. Para quê? Para não se machucar mais, para não se decepcionar mais com gente. Mas não é isso que Deus quer. E Jesus mostrou que não é. Jesus tinha todas as razões do mundo para olhar para eles agora e dizer: ô senhor do olho dentro, eu fui bênção na vida de vocês durante 3 anos e meio. E agora vocês estão duvidando que eu ressuscitei. E estão falando mal de mim. Estão criticando. Estão frustradinho e decepcionado. Vocês têm que quebrar a cara mesmo. Se fosse a gente, agiria assim. E Jesus foi andando com eles. Aí Jesus vai dizer para eles: honestos e tardios de coração para não entender aquilo que está nas Escrituras. Jesus está dizendo o seguinte: foram vocês que entenderam errado. A promessa não está errada não, foram vocês que entenderam a promessa errada. Aí o texto vai dizer que, começando por Moisés, Jesus falou sobre tudo aquilo que estava escrito. Jesus continua andando com eles no caminho e vai pregando a palavra para eles. Jesus vai pregando, e eles não reconhecem ainda que é Jesus. Aí eles chegam em um lugar chamado Emaús, e quando eles chegam em Emaús, Jesus faz como que quem estivesse indo para mais distante. Aí eles dizem assim: não, vai embora não. Já é tarde, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente, entra aqui, fica aqui com a gente. Então eles convidam Jesus a entrar. E naquela cultura, o convidado é que partia o pão. Eles convidam a Jesus a entrar. E quando eles entram, como o texto está posto, nos faz entender que já há pão ali. Então antes deles chegarem ali, é como se a mesa já estivesse posta. E agora eles vão se juntar à mesa. E quando eles se ajuntam na mesa, eles dizem para Jesus partir o pão, porque Jesus é o convidado, deve fazer a honraria. Jesus pega o pão e faz exatamente como sempre fez. Porque o que estão fazendo com ele não vai fazer com que ele mude o jeito que ele sempre fez. Estão falando, criticando, estão duvidando. Mas isso não fez com que ele mudasse. Ele pega o pão. Olha a sequência. Ele sempre fez assim: pegar o pão, agradecer ao Pai e repartir o pão. Essa foi sempre a metodologia de Jesus à mesa. Até no deserto foi assim, quando ele multiplicou os pães e peixes. Nas 2 vezes, ele pegava o pão, abençoava o pão, apresentando-os ao Pai, e depois de abençoar, ele repartia e entregava. Aí Jesus entra onde eles estão, pega o pão, abençoa o pão, reparte o pão e entrega o pão. E quando Jesus tal coisa faz, o texto vai dizer que os olhos deles se abriram. Repita comigo: os olhos se abriram no partir do pão. Há uma mesa, há pão, então aquilo é ceia. Naquela ceia, naquele partir do pão, os olhos deles se abriram. E eles conseguiram enxergar o que eles não estavam enxergando antes. Jesus hoje te trouxe para a mesa. Porque hoje o intuito de Jesus hoje é fazer você enxergar o que você não estava enxergando antes. Eles estavam colocando dúvida na pessoa de Jesus, mas naquele momento eles enxergaram: não, Jesus é de verdade o nosso amigo, Jesus é quem a gente pensava antes que ele era, ele não falhou com a gente não, ele não decepcionou a gente não, é Jesus mesmo. Só que quando eles reconheceram, Jesus sumiu, e quando Jesus sumiu, um olhou para o outro e disse: era ele.
ele. A gente estava enganado, viu? Era ele mesmo. Poxa vida, a gente pensando que ele falhou com a gente, mas não falhou, era ele aqui. Aí um vai dizer assim, ó, rapaz, você está vendo só? É por isso que o nosso coração estava ardendo, quando no caminho ele estava pregando para a gente. Era ele. Só que quando eles enxergam isso, eles vão descobrir uma outra coisa. Pergunta o quê? Que eles não estão em Jerusalém, eles estão em Emaús, ou seja, perderam tempo. E o que eles vão fazer agora? Voltar para Emaús, voltar para Jerusalém. 15 quilômetros para um lado e 15 quilômetros para o outro. Eles vão ter que caminhar 30 quilômetros. 30 quilômetros eles vão ter que caminhar. Eles perderam tempo. Agora você imagina o segundo da história. Porque houve um primeiro que disse, ele não ressuscitou, vou embora. Que convenceu o segundo. Imagina agora o segundo, olhando para o primeiro que disse isso, e pensando assim, rapaz, por que eu fui dar ouvidos a você? Por que eu fui andar com quem desiste? Por que eu fui andar com quem murmura? Por que eu fui andar com quem vive questionando? Por que eu fui andar com linguarudo, com falador? Por quê? Porque quem anda com linguarudo, com falador, quem anda com gente frustrada, vai descobrir lá na frente, perdi tempo. Pergunta para o teu irmão, você está com tempo para perder? Porque eu não estou não, desculpa. Eu não estou com tempo para perder mais na minha vida não, já perdi muito. Eu já perdi muito tempo na minha vida, irmão. Ah, meu Deus. E é um tempo que eu não consigo fazer voltar. Então eu não tenho mais tempo para perder, porque eu já perdi demais. Você está com tempo para perder? Eu não estou não, apóstolo. Então por que vive andando com gente que só fica murmurando? Se você não tem mais tempo para perder, por que está se associando a gente frustrada? Se você não tem mais tempo para perder, por que você anda com gente que reclama da roupa, que reclama da igreja, que reclama do pastor, que reclama da cadeira, que reclama do teto, que reclama do emprego, que reclama do pão quando sai mais moreninho, que reclama do pão quando sai mais branquinho? Que tem gente que é assim. E andar com gente assim é atraso de vida. Os olhos se abriram, e quando os olhos se abriram, eles enxergaram o que eles não estavam enxergando antes. E quando eu não enxergo esse tipo de coisa, eu perco tempo. Esse tempo que eles usaram para ir para Emaús, para voltar para Jerusalém, é um tempo que eles não recuperam mais. Eles tinham que ter ficado em Jerusalém, para não perder tempo. Quando eu não enxergo o que tenho, eu perco tempo. Hoje tu vai enxergar a tua família direito. E vai parar de perder tempo no botequinho com um colega. E vai ganhar tempo com a sua família dentro de casa. Hoje você vai enxergar os filhos abençoados que Deus te deu. E vai parar de perder tempo na beira de campo, final de semana. E vai levar teus filhos para brincar com você. Você não vai mais perder tempo. Hoje você vai enxergar a bênção que é a tua casa. Ah, mas eu moro de aluguel, mas lá dentro tem paz, porque Jesus está lá dentro. Hoje você vai enxergar e vai parar de perder tempo. Hoje você vai enxergar que você casou com um homem de Deus. Não foi com moleque, não foi com porcaria, não. E você vive se associando a gente que reclama do marido que tem. Aí você, mesmo sem ter motivos para reclamar, você empresta essa língua para o capeta para ficar reclamando. Por quê? Porque reclamação pega. De repente a pessoa que está lá reclamando tem até motivo para reclamar do marido dela, mas você decidiu se associar com ela. Aí você, que não tem motivo para reclamar do seu, começou a reclamar. Reclamar de quê? Porque o tupete dele não está baixando, que o corte de cabelo dele não é o que você queria. Você arruma motivo para reclamar. Tem gente aqui, irmão, que tem prazer. Rapaz, eu não aguento quando eu entro em alguns estabelecimentos comerciais da minha cidade e os funcionários na frente minha, que sou cliente, eu sou cliente, os funcionários na minha frente que entrei ali para comprar, começam a reclamar do trabalho. Não, porque uma hora dessa, que fulano tinha que ter chegado aqui para tirar a gente do almoço, porque se a gente chegar tarde, desconta, mas se a gente passar 10 minutos, não vai dar hora extra. Eu estou ali para comprar, e não para ouvir aquela língua do capeta, reclamar do patrão que põe dinheiro no bolso dela. Rapaz, no final do mês o dinheiro cai na conta.
No começo do mês o dinheiro cai na conta. Ela vai lá no caixa eletrônico, saca, vai para casa, compra o que tem que comprar, paga a energia elétrica, paga a água, mas passa um mês inteiro reclamando do patrão. E o pior é que tem crente que se junta a esse tipo de gente e fica reclamando também. Tu está perdendo tempo, querido. Você está cego e não está enxergando que o seu trabalho é uma bênção. Para de reclamar do seu marido. Para de tratar ele como se ele fosse um moleque. Você está cego e não está entendendo que Deus colocou o marido de Deus do seu lado. Para de reclamar da sua esposa. Tu está cego e não está entendendo que Deus colocou do seu lado uma mulher honesta. E hoje em dia, irmão, mulher honesta é uma virtude que está difícil de encontrar. Que é isso, apóstolo? Estou falando mentira? Olha as músicas lá de fora. Só por aí você já vai entender o que o mundo, qual é a regra do mundo hoje. A regra do mundo hoje é mulher sem vergonha e homem sem condições de passar na porta por causa da galhada. Então você tem uma mulher honesta, uma mulher de Deus do seu lado, e você, ao invés de abrir a sua boca para agradecer a Deus, comece a dobrar o seu joelho, irmão. Porque você, ao invés de abrir a boca para agradecer, você tem reclamado. Tu está cego. Tu está cego. Você acha que a Anitta é melhor que ela, irmão? Tu está cego. Você acha que aquela lá da pisadinha é melhor que ela, irmão? Você está cego. Mas nessa noite, no partir do pão, os seus olhos serão abertos e você vai enxergar o que você tem dentro de casa. Você vai enxergar onde é que está a verdadeira felicidade. Você vai enxergar os filhos que você tem. Você vai enxergar o amor da sua vida de verdade. Sabe aquela mulher que você olhou e disse assim, ó, essa aqui é a mulher da minha vida. Hoje você vai olhar para ela e vai dizer, peraí, eu estava agindo errado. Eu vou fazer tudo o que for preciso para estar do lado dela. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para ser feliz ao lado da pessoa que eu amo. Quem está comigo dá glória a Deus. Olha para o teu lado e diga assim, não estou cego não, tá? Eu já enxerguei você. Só se for marido e mulher aí, né, irmão? Porque nessa hora tem uma turminha esperta aí que aproveita para paquerar, sai fora. Hein? Você está no culto. Sai fora, se queima ele, Jesus. Chuta aquela laça aí, irmão. Eles estavam cegos. E quem está cego não enxerga as bênçãos que já tem. No partir do pão, as escamas dos olhos caíram e eles enxergaram. Nossa, a gente é feliz e não estava se dando conta. A gente tem tudo e estava reclamando da vida. A gente tem mais do que merece e estava se lamentando pelo caminho. Sabe esse tempo que a gente ficou reclamando? Sim, o que tem? Nós perdemos tempo. E agora o que a gente faz? Vamos lutar para a gente recuperar e não perder mais tempo. Vamos correr de volta para Jerusalém. Irmãos, assim que eles enxergaram que era Jesus e Jesus sumiu, eles correram de volta para Jerusalém. Repita comigo, voltaram para Jerusalém. E olha o que aconteceu, eles voltam para Jerusalém para estar no lugar que eles não deveriam ter saído. E quando eles chegam em Jerusalém, que se ajuntam com os outros discípulos, olha o que o texto vai dizer, Jesus apareceu no meio deles. Jesus apareceu no meio deles e disse, Pai seja convosco. E Jesus mostrou as mãos, e Jesus mostrou os pés, e disse, sou eu mesmo, pode tocar porque sou eu. Agora você imagina se eles não voltam. Você imagina se eles não se arrependem de ter perdido tempo e voltam atrás. Então olha aqui para mim, você vai continuar perdendo tempo ou vai se arrepender e vai voltar atrás hoje? Porque se você se arrepender e voltar atrás, você vai ver que Jesus ainda tem muito mais para você. Fique em pé comigo que eu quero terminar com você em pé. O que você não tem conseguido enxergar tem feito você perder tempo. Eu digo de novo, o que você não tem conseguido enxergar tem feito você perder tempo. Enquanto você não enxerga os filhos que você tem, você está perdendo tempo.
enquanto você não enxerga a família que Deus te deu, você está perdendo tempo. Enquanto você não enxerga os seus amigos de verdade, você está perdendo tempo. Deus colocou gente na sua vida para te abençoar, rapaz. Eu sei que você tem medo disso, porque o diabo também coloca muita gente no caminho. Aí você fica com medo de se decepcionar com um amigo de verdade, por conta de mentira que Satanás trouxe. Mas enquanto você não enxergar que essa pessoa é sua amiga de verdade, você está perdendo tempo. Que esse irmão aí, que esse parceiro é amigo de verdade, você está perdendo tempo. E amigo de verdade não é quem dá coisas, não, irmão. Amigo de verdade é quem dá a presença. A presença, sabe a presença? Porque o maior presente é a presença. Leva isso para sua casa também. O maior presente para os seus filhos é a sua presença. Para o seu cônjuge é a sua presença. A gente sofre demais com ausências. Tem gente aqui que sofre até hoje a ausência de pai, a ausência de mãe. Porque ausências faz a gente sofrer, chorar. Valoriza a presença então. Como? Enxerga quem você tem. Para de falar mal de todo mundo. Opta por falar bem de quem é bênção para você. Você vai ver como a sua vida vai entrar em um outro patamar. Reclame menos, agradeça mais. Um tempo atrás aí eu fiz um propósitozinho, né? Assim, um treinamentozinho básico com o pessoal. E a gente colocava um elástico no braço, assim, ó. Sabe elástico esse de dinheiro? Borrachinha? Lembra disso, Ramires? E a intenção era o seguinte, ó. Vocês vão colocar o elásticozinho no braço. E toda vez que você reclamar de alguma coisa durante o dia, você vai esticar o elástico e vai soltar. Tac. Para quê? Para doer, para lembrar e não reclamar de novo. Tem uma turma aí que quase perdeu o pulso. Mas tem alguns que descobriram o quanto é bom parar de reclamar. Você começa a entrar em um outro patamar de vida. Você começa a provar de novas coisas na sua caminhada. Parece besteira, né? Você só vai descobrir se isso é verdade se você fizer. Para de reclamar hoje, para você ver. Você vai ser tentado a reclamar o tempo todo, porque Satanás quer que você continue reclamando. Rapaz, tem gente que reclama de tudo, rapaz. De tudo, absolutamente tudo. Ui, tá calor. Ui, tá frio. O almoço era para ser colocado 12:20. Poxa, 12:22 já, e a mulher não fez o almoço ainda. Ah, garrotinho de bico. Que isso? É porque eu dou vontade de falar outro palavrão aqui, mas não posso não. Que tem gente que perde para si mesmo, está com o chicote na própria mão, mirando nas costas. E não aprendeu ainda porque é burro, só pode. Que não muda de vida e continua agindo do mesmo jeito. Que igreja doida essa aqui? É. Eu prefiro ser doido assim, te falar a verdade para que a sua vida mude, do que ser um religioso de terno e gravata aqui, cheio de não me toques, e falar qualquer coisa e você continuar do mesmo jeito. E tem gente que por causa disso vai sair daqui reclamando de mim. Mas eu quero te dar uma notícia. Pergunta o quê? Se você não reclamar de mim, minha vida vai continuar sendo uma benção. Mas se você reclamar de mim, minha vida vai continuar sendo uma benção. Que é a sua que não vai para frente. Ah, mas e as pessoas que têm inveja? A Bíblia diz que a inveja é como ferrugem, que corrói os ossos do invejoso, não de quem é alvo da inveja. Por quê? Porque quem é alvo da inveja está em outro patamar. Você está entendendo ou não? Quem está com Jesus está vibrando em outra sintonia. Não vai ser atingido por essas coisas. Apóstolo, mas estão tocando pedra em mim. Agradeça. Não reclama. Por quê? Porque se estão jogando pedra em você, é sinal que você está na frente. Porque ninguém joga pedra assim, ó. Estão jogando pedra em mim. Você quer que parem? Vai para trás então, fica atrás deles. Para, acorda, cidadão. Está vendo como a gente arruma motivo para reclamar de tudo? Mas a partir de hoje os nossos olhos vão se abrir no partir do pão.
No partir do pão, os olhos se abriram. Aí eles descobriram: meu Deus, perdi tempo. Hoje você vai abraçar teus filhos e vai dizer: eu não vou mais perder tempo. Hoje você vai mandar uma mensagem para os seus amigos e vai dizer para Deus: eu não vou mais perder tempo. Ah, mas meu amigo falhou comigo, apóstolo. E todo o bem que ele te fez, você joga fora, porque um dia ele falhou? Rapaz, então, para o seu amigo é melhor não te ter como amigo. Se você é assim, a pessoa foi bênção para você o tempo todo, é porque falhou um dia, você jogou ele fora. Então para esse teu amigo é melhor não ter você como amigo. Porque um amigo desse eu não quero não. Quer dizer que eu faço bem o tempo todo. O dia que eu falho eu não presto mais. Eu não quero esse tipo de amigo. Agora você vai reconhecer hoje quem são os seus amigos. Você vai agradecer a Deus pela vida deles. Por quê? Termino. No partir do pão, seus olhos serão abertos.